Oi, todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu venho compartilhar as minhas leituras do mês de julho. Eu compartilho minhas leituras com mais frequência no meu Instagram, mas eu vou comentar sobre leituras que eu realizei no mês passado. Eu comecei o mês lendo o livro do xadrez, do Stefan Zweig. Foi meu primeiro Zweig, e eu fiquei muito empolgada com a leitura desse livro, porque apesar de se tratar do tema que leva o nome do livro, xadrez, ele conta através da história de um campeão de campeonatos de xadrez que tem uma origem bem humilde, mas que ele é considerado um gênio ali do esporte, e através da história dele, da história de um encontro em uma viagem entre um outro jogador de xadrez, a gente vai conhecer várias questões acerca desse esporte. E é interessante porque esse outro competidor que vai aparecer na história, ele quem vai narrar a história principal que aconteceu com ele quando ele foi um preso político da Segunda Guerra Mundial. O livro, apesar de se tratar de um livro sobre xadrez, ele também é um livro bem político. Um livro que vai contar a história de um prisioneiro de guerra. E nesse caso, ele foi um prisioneiro político que foi preso para poder entregar uns nomes. Ele é torturado de algumas maneiras não convencionais para que eles possam fazer com que ele entregue esses nomes, só que com o passar do tempo a gente vai vendo como essa tortura é mais psicológica do que a gente imagina quando a gente imagina em tortura de prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos. É um livro bastante interessante, conta uma história muito legal, além, claro, de falar do xadrez de uma maneira bem empolgante e nada entediante como pode parecer para quem não tem nenhum tipo de proximidade com esse esporte. A segunda leitura que eu realizei no mês de julho foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É um livro que eu queria ler há muito tempo, né? A Toni ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e por isso chamou a atenção mundialmente, inclusive a minha atenção. Quis por muito tempo ler algum livro dela e não sabia se eu começava por Amada ou por O Olho Mais Azul. De qualquer forma, adquiri O Olho Mais Azul primeiro, então realizei a leitura. Coloquei inclusive no meu Instagram uma enquete se eu deveria ler O Olho Mais Azul ou A Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. E quem ganhou a enquete foi O Olho Mais Azul. Realizei a leitura, então, assim, é um livro muito profundo, muito emocionante, que vai contar a história dessa menina, na verdade de algumas crianças, mas gira principalmente em torno dessa criança que tem uma família bem desestabilizada, bem desestruturada, com muitos problemas financeiros, e ela vai enfrentar um racismo muito enraizado na sociedade, mas também pela própria comunidade em que ela está inserida, na onde ela acha que para ela ser amada, para ela ser querida, ela deveria ter olhos azuis. Ela deseja ter o olho mais azul para que dessa forma as pessoas gostem dela, que querem estar perto dela, e acontecem coisas com essa personagem de partir o coração. É definitivamente um dos livros mais tristes que eu já li. É um livro de arrepiar, um livro de fazer se refletir sobre muitos assuntos importantes e um livro que trabalha a empatia, que trabalha essas emoções de como a gente pode sentir o que o próximo sente, mesmo que esse próximo seja um personagem fictício. A terceira leitura do meu mês de julho foi Lost Lambs. Esse livro estava muito falado nos canais de livros que eu acompanho da gringa. E as pessoas dizendo que foi a melhor leitura do ano até agora, que foi a revelação, que vai ganhar prêmios. Eu acho que até ganhou, na verdade. E eu fiquei empolgada. Falou, é um drama familiar. E eu amo dramas familiares, né? Então eu falei, é pra mim. Eu achei que eu ia encontrar algo meio a casa holandesa. Encontrei uma farofa. Na verdade, eu não falaria que é farofa, é salada. A autora trabalha tantos temas nesse livro, que ela não consegue desenvolver nenhum bem. Ela desenvolve de uma maneira péssima. Eu não me lembro exatamente de todos os assuntos, eu comentei no Instagram na época da leitura, mas eu vou falar alguns que eu lembro. Escândalos envolvendo a igreja, né? Então, oficiais da igreja, como padre, concurso de beleza, problematiza o concurso de beleza, relacionamento aberto entre um pai e uma mãe de uma família, e como é que isso vai impactar ali na dinâmica familiar. Relacionamento entre uma menor de idade e um maior de idade, independente da diferença de idade entre os dois.
tráfico humano. Juro, é uma salada tão grande. Envolve bilionários que querem estar sempre jovens. Tem mais, tá? Eu não tô me lembrando agora, mas é tanto tema. É tanto tema que é embaraçoso ver a autora do meio pro final, ela se bananando toda para tentar desenvolver todas aquelas discussões que ela trouxe. E ela discute muito mal todas elas. Fica uma discussão muito rasa, eu diria até problemática. Tem várias falas problemáticas, tá? Também fala de uma coisa, grupos de apoio, e meio que tem uma investigação aí no meio também. É uma salada tão grande, aquela salada que, bem, vamos imaginar que seja uma salada com maçã, porque vai agradar alguns e a outros vai desagradar profundamente. E eu devo dizer que eu fui uma das pessoas que foi profundamente desagradada. Na verdade, eu encontrei depois, através do Goodreads e das avaliações disponíveis, que não foi só eu quem teve essa impressão de que a autora cospe, vomita 1 zilhão de tópicos a serem discutidos de uma forma patética. Foi o único livro esse ano que eu daria 0 estrelas. O quarto livro que eu li, que foi o melhor livro que eu li no mês de julho, foi Parque Industrial da Pagu. Foi meu primeiro Pagu e eu estou fascinada, impressionada, apaixonada, encantada, conectada, deslumbrada com essa mulher. Conheci a Pagu através de uma peça de teatro que eu assisti, não me lembro se foi no passado ou no ano anterior. Foi Tarsila, a brasileira, interpretado pela Cláudia Raia. Eu assisti essa peça de teatro com meu marido e a Pagu teve um envolvimento com a Tarsila do Amaral. E com seu marido também. Conta de um pouquinho assim, bem de leve, tá? Só apresenta a Pagu como uma menina deslumbrante, encantadora, inteligente, fora da curva, além do seu tempo. E já me trouxe a pulguinha assim, né, pra conhecer, principalmente em relação ao movimento modernista, né? A gente estuda a Tarsila, a gente estuda a Semana de 22, mas a gente, pelo menos na minha realidade, com as pessoas ao meu redor, não estudou Pagu. Através dessa peça de teatro que eu tive primeiro contato com ela, então ficou ali naquela pulguinha assim, eu preciso conhecer a Pagu, conhecer as obras dela, como ela contribuiu para o movimento, como ela contribuiu para a arte como um todo. E eu descobri nessa mulher, muito além de uma artista, uma revolucionária, uma ativista, uma mulher que veio, apesar de ter vindo de uma história, um contexto bastante privilegiado, ela se envolveu diretamente com o proletariado, com os movimentos trabalhistas, com os direitos das mulheres. Inclusive, ela foi a primeira presa política mulher, né? Se eu não me engano, eu vou colocar a informação melhor aqui. Ela escreveu esse livro, Parque Industrial, que eu fui, então, ler somente neste mês de julho de 2026. E é maravilhoso, reflexivo, profundo, importante. Vai contar a história de alguns trabalhadores do Brás, em São Paulo. E a gente vê ali traços de vários autores que a gente consome, que a gente lê, que a gente estuda, principalmente nos anos escolares, nas matérias de sociologia. Mas a gente encontra ali certamente uma autora que bebeu dessas fontes, mas que ela desenvolve com estilo próprio, com, devo dizer, originalidade, apesar do assunto ser um assunto bastante discutido, esse tema dos movimentos trabalhistas, os personagens se envolvendo com partidos e tendo assembleias, discussões, reuniões, planejamentos para fazer algo em relação aos direitos trabalhistas que não existiam até então. E ela vai criticar isso dentro da história através dos personagens desses trabalhadores. E a gente estuda nesse livro principalmente a visão feminina nesse aspecto. Não só a discussão feminina traga pela Pagu, mas as reflexões acerca dos personagens. A Pagu, ela traz nesse livro a visão da mulher trabalhadora, da mulher no movimento trabalhista, que é bastante interessante. É um livro que vai trazer várias faces através de vários personagens, inclusive sobre como muitas vezes não há espaço para todo mundo dentro
dessa luta trabalhista. Então, é muito interessante ver como ela, no contexto que ela veio, utilizou tudo que ela estudou para não só escrever sobre, mas participar ativamente desses movimentos na época em que ela viveu. O quinto livro que eu li no mês de julho foi Correspondências, da Virginia Woolf, com a Vitória Ocampo. Vitória, ela foi uma escritora argentina bastante comentada pela Virginia Woolf porque elas tinham uma relação de amizade. E foi assim que eu conheci a Vitória, através dos escritos dos diários da Virginia. Nesse livro, a gente encontra algumas cartas trocadas pelas duas, mas principalmente cartas que a Vitória recebeu da Virginia, né? A gente não tem muito contato com as cartas que a Vitória enviou. Essa reunião de cartas ocorre principalmente do acervo da Vitória. Tem umas imagens dessas cartas no livro, inclusive, bastante interessantes, só que não tem muito material. Eu gostaria que fosse, acho que criei essa expectativa por conta do livro da Virginia com a Vita. Encontra as duas, né, as duas cartas, as cartas que a Virginia enviava e as cartas que a Vita enviava, e a gente consegue ter ali um contato muito maior com a história das duas, com os pensamentos que elas trocavam. E nesse livro das correspondências da Vitória e da Virginia, a gente vê mais uma parte mais unilateral, em que a gente encontra bastante escritos da Virginia, mas pouquíssimos, para não falar assim, raros registros da Vitória. Então, me faltou isso na leitura, por isso que eu atribuí 3 estrelas. Inclusive, em relação à nota que eu dei para as outras leituras, foi 4 estrelas para o livro do xadrez, 5 estrelas para o livro O Olho Mais Azul, 0 para o Lost Lambs e 5 para o da Pagu, que foi o meu livro favorito do mês de julho. Mas atribuí 5 estrelas às correspondências da Vitória com a Virginia, porque eu acredito que faltou material reunido para publicação desse livro. Claro que ainda bem que publicaram, mas tem pouco material, né? Então, é um livro rapidinho de ler, mas você sente falta demais, né? Parece que você leu algum livro até a metade. Morreste-me, do José Luiz Peixoto. O autor vai retratar, vai explorar a relação de luto que ele tem com a morte do pai. Através desse luto, as reflexões e uma tentativa de se despedir desse pai. É um livro bastante curto, então eu vou procurar não falar muito sobre ele, mas a escrita é bastante poética e bastante doída, né? Acredito que tenha sido um livro muito difícil de ser escrito, como ele é difícil de ser lido, por tocar nesses pontos sensíveis que ninguém gostaria de compartilhar, mas ainda bem que ele compartilhou, porque a escrita dele é muito bonita. Ontem, da Agatha Christoph. Eu gosto muito da Agatha e eu estava muito ansiosa para ler esse livro, então quando eu consegui pegar emprestado na Biblion, eu fiquei bastante contente e eu devorei rapidamente. Vai contar a história desse refugiado de guerra, de um país de guerra, na verdade, né? Em que ele vivia em condições bastante precárias, tanto em relação à família que ele pertencia, como em relação às condições sociais na qual ele estava inserido. Através dessas dificuldades, tem um certo momento em que ele foge para outro país, né? Ele atravessa para outro país, como conta a história em outros livros da autora, como A Analfabeta e O Grande Caderno. A gente vai ver essa mesma premissa sendo explorada pela autora, agora no ponto de vista deste homem adulto que foi acolhido em um centro de refugiados ali do país e consegue se especializar e conseguir uma profissão. Vai exercer um trabalho numa fábrica na qual ele tem contato com uma outra estrangeira, assim como ele, que veio do país dele. E eles já se conheciam da infância. Então, é interessante como o livro vai explorar a relação deles no momento em que o que os conecta é principalmente o país de origem e o que eles viveram na infância, mas a gente vai descobrindo ao longo do livro que eles têm uma outra conexão. E como que esse personagem vai tentar aproximação com essa personagem de uma forma bastante perturbadora, digamos assim. Um livro muito interessante, ele tem esse toque meio esquisito da Agatha. Quem já leu a trilogia dos Gêmeos sabe o que eu estou dizendo. Ela tem um estilo próprio de contar história, que deixa as histórias meio esquisitas. E esse livro, ele tem bastante traços da trilogia dos Gêmeos, então quem gostou do Grande Caderno
provavelmente vai gostar de Ontem também. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Eu já tinha lido esse livro em 2020, não gostei quando eu li. Conta a história do Billy Pilgrim, esse personagem que participou da Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Segunda Guerra Mundial mesmo sem nenhuma habilidade para isso, né? Ele foi convocado. Ele foi um prisioneiro de guerra que ficou num lugar chamado Matadouro 5, cidade de Dresden, onde houve um massacre, onde morreu milhares de pessoas. Tanto o Billy Pilgrim quanto o autor, o Kurt Vonnegut, eles viveram esse momento, eles sobreviveram a esse momento. A gente vê vários traços autobiográficos do autor no livro, onde ele vai contar através de uma ficção científica, digamos assim, porque tem como você interpretar de uma outra forma, e é justamente isso que eu recomendo. Quando eu li em 2020, interpretei o livro como ficção científica, eu não gostei do livro. Eu achei ele meio sem pé nem cabeça, sem lé concré. Mas a partir dessa minha segunda leitura, que eu realizei esse ano, no clube de leitura da Mel Ferraz, do canal Literaturice, também li junto com meu marido, então foi bastante construtiva a discussão que a gente tinha sobre o livro durante a leitura e após a leitura. A gente pôde trocar figurinhas sobre o que a gente estava interpretando do livro, onde a visão passou a ser mais política em relação à ficção científica. E a partir da leitura com esse viés mais político, com esse viés de crítica ácida que o autor traz ali no meio, né, nas entrelinhas dessa ficção científica, eu tive um proveito muito melhor da leitura, muito melhor do livro, e consegui atribuir dessa vez 5 estrelas, porque para mim foi uma leitura muito prazerosa, muito legal, qual eu consegui tirar bastante reflexão relacionada principalmente à crítica às guerras e o porquê elas ocorrem e o que elas fazem com as pessoas. Terminei de ler A Sombra das Moças em Flor, do Marcel Proust, da obra Em Busca do Tempo Perdido. E assim, enquanto no primeiro livro a gente acompanha a infância do Marcel, em Combray, a gente vai acompanhar em A Sombra das Moças em Flor a adolescência dele no litoral. É interessante várias partes, como a gente sabe, através desde a primeira leitura do primeiro volume, a escrita do Marcel é muito bonita, é muito linda e muito sinestésica. Isso te prende ao livro, te prende o como ele é talentoso, o como ele escreve bem. Por outro lado, a história não me prendeu, como a infância anterior dele já não tinha me prendido muito, mas dessa vez foi menos ainda. Basicamente, eu achei o Marcel, nesse segundo volume, um pobre menino rico, sabe? Com problemas de menino rico. Então, como eu acabei não me relacionando, não me conectando com o personagem, achei ele meio mimado, reclamão. Claro que tem passagens muito interessantes na história desse menino, mas a maior parte deles é um pobre menino rico, que se não fosse a escrita extremamente cativante, bonita e única do Proust, eu acredito que eu não prosseguiria na obra, mas devido à originalidade da sua escrita e da genialidade da sua escrita, eu quero ler até o fim. O 10º livro foi Ânsia Eterna, da Julia Lopes de Almeida, e eu comentei no último vídeo sobre as leituras que eu estou gostando muito de ler a obra da Julia Lopes de Almeida, então eu já realizei a leitura de Memórias de Marta e A Falência, e agora eu li Ânsia Eterna. É uma coleção de contos da autora, ela é uma contista de mão cheia, devo dizer. Alguns envelheceram mal, mas mesmo assim não deixam de ser ótimos e muito bem escritos, cheias de reflexões e discussões que a gente pode fazer sobre a sociedade. Então, ela vai trazer contos. O meu favorito foi A Caolha, o conto desse livro, que vai contar a história de uma mãe, que ela é caolha por causa de um acidente que ela teve no passado. Então, ela não nasceu com o olho daquela forma, e as pessoas têm, assim, pavor por conta da aparência física dela. E esse pavor é refletido no tratamento do seu filho. Então, na escola, as pessoas falam coisas sobre ele, porque ele é filho da caolha. No trabalho,
quando ele vai se relacionar amorosamente depois de adulto. Então, ele fica taxado como o filho da caolha. E a gente vai vendo, então, a relação dessa mãe e filho e como esse apelido que ele recebe por conta de sua mãe, como que isso vai interferir na relação entre os dois. Então, é uma ótima contista, todos os contos foram maravilhosos e todos tinham bastante camadas a serem analisadas. O penúltimo livro que eu li em julho foi A Borra do Café, do Mário Benedetti. Também comentei anteriormente que nesse segundo semestre eu gostaria de explorar mais a literatura do Mário Benedetti e eu já comecei a fazer isso. A Borra do Café é um livro que vai falar sobre um garoto, a gente vai acompanhar esse menino enquanto ele cresce, vai acompanhar a vida dele e ele vai falar sobre a sua família, sobre a perda da sua mãe, que ocorre quando ele ainda é criança. É muito tocante, é muito lindo, a escrita do Mário Benedetti é impecável, de bonita. Eu recomendo que você comece por A Trégua. A Borra do Café é igualmente bom e igualmente misógino. É o problema que eu encontro aqui na obra, que talvez me faça, inclusive, interromper a leitura das obras do Mário. Mas ele tem uma sutileza em que ele coloca em suas obras, apesar de comentários e narrações misóginas, ele coloca em algumas passagens algumas críticas a isso também. Então a gente não sabe, na verdade eu não sei, talvez alguém saiba, o quanto ele coloca essas passagens para criticar ou o quanto ele coloca essas passagens porque de fato é um pensamento que ele reforça nos seus livros. Então quando tem algumas passagens que sutilmente criticam esse tipo de pessoa, eu fico com essa pulguinha atrás da orelha de eu acho que ele não tá sendo misógino, eu acho que ele tá criticando a misoginia, só que ocorre de uma forma que me incomoda toda vez. Mas a esperteza, a genialidade que ele tem de deixar nessas entrelinhas, mesmo que seja para agradar a todos, mas crítica a isso também me faz ter vontade de continuar lendo os livros do Mário, porque eles são muito bons. Se fosse um livro bem maior, a gente poderia ter explorado melhor cada parte da vida desse menino que ele muda muito de casa na infância. Eles estão cada hora morando num canto, mas em certo momento eles vão morar num bairro onde ele consegue criar mais raízes e ali onde a maior parte da história vai ocorrer. Então a gente vai explorar a vida dele, mas de uma forma mais rápida, porque o livro é curto. Eu acredito que o tamanho também influenciou na narrativa. Se fosse maior, seria melhor. Então atribuí 4 estrelas. O último livro que eu li em julho foi Mãezinha. Esse livro profundamente incômodo. Vai contar a história de uma mãe de UTI. Uma médica tem um problema que ocorre na gestação em que ela precisa fazer uma cesárea de emergência, na qual ela e o filho saem com sequelas. Um livro que pode engatilhar bastante pessoas. Se isso te fere de alguma forma, eu recomendo que não realize a leitura, porque mesmo que eu não tenha tido nenhuma experiência parecida, me feriu. Eu imagino que quem tenha passado por isso, então, não saia ileso da leitura. Ele vai, então, explorar a relação dessa mãe com esse momento em que ela viveu, aonde ela tinha passado por um parto muito difícil, aonde ela saiu com uma sequela permanente para a vida dela, o filho dela foi para UTI, ela não teve nem contato com o filho, ela não sabe se o filho está vivo, se está morto. E ela tá ali numa situação de que ela não produziu leite ainda, porque a gestação não tinha ido até o fim. E o marido dela também tá meio perdido e não sabe como ser suporte para ela no momento em que ele também está fragilizado, porque o filho dele tá na UTI. E a relação que ela tem por ser médica com aqueles médicos ao redor que querem tratar dela como paciente, mas ao mesmo tempo ela quer poder estar perto do seu filho, mas na condição que ela tá, é difícil que ela consiga fazer isso plenamente. E, ao mesmo tempo, quando ela vai lidando, então, com a questão do filho e tudo que envolve a maternidade, ali no seu início, dentro do hospital, ela é referida pelos profissionais como mãezinha. Então, ela vai fazer uma consultoria de amamentação. Senta aqui, mãezinha. Ela vai tirar uma dúvida. Então, mãezinha, aqui. E ela tem essa sensação de que ela é mãezinha porque ela não é uma mãe por inteiro, porque ela não conseguiu ter o parto normal, porque ela não conseguiu amamentar assim que o filho nasceu, porque ela não conseguiu ter aquele momento de primeiro contato com o filho, porque ele saiu direto ali
para UTI. Os primeiros dias dela no hospital após o parto não foram na maternidade, foi na UTI também. Então, ela se sente mãezinha no diminutivo e ela é chamada assim pelos profissionais. Então, a gente vê essa problemática. Eu não sou da área da saúde, mas eu sou da área da educação. E muitas vezes a gente se relaciona, a gente se refere mãe como mãezinha quando a gente vai falar, então mãezinha, aconteceu isso, mas a gente não percebe o quanto o diminutivo afeta num momento tão delicado quanto essa mãe tá passando. É um livro bastante inteiro por si só, bastante cheio, mas é um recorte social muito grande, né? Então a gente vai ver uma situação muito específica. Essa mulher branca, médica, numa condição social boa, que tem recursos financeiros para passar por aquilo. Então, por exemplo, quer ficar perto do filho no hospital, mas o filho não está na maternidade, o filho está na UTI, então ela fica hospedada no hotel ali do lado do hospital. Ela tem esses recursos que a gente sabe que a maior parte das mães não tem, apesar de que muitas mães passam por isso. Então, apesar de ter esse recorte social e racial, ela vai tratar do assunto de uma forma crua e política, mesmo sendo bastante recortado socialmente. Então a autora foi esplêndida, inteligentíssima na escrita desse livro, de uma forma muito sofisticada, porém eu não posso deixar de considerar que quando ela se refere às mãezinhas, a gente vai ver as mãezinhas de um recorte social bastante privilegiado, então a gente não consegue explorar como isso afeta, e seria interessante, né? Por isso que eu acredito que falta, apesar de não ser o propósito da autora trazer essa discussão, um recorte maior de um espectro de mães maiores, já que a gente acaba se restringindo basicamente a esse tipo de pessoa igual a personagem aqui. Inclusive, ela tem uns privilégios no hospital por ser médica, né? Então, ela conhece uma pediatra ou uma obstetra, não me lembro bem, mas ela consegue informações privilegiadas o tempo inteiro por esse contato que ela tem. Além de, claro, tem um certo momento que ela consegue gerenciar a própria internação, ela decide quando ela vai receber alta. Então a gente vê os privilégios dela como médica ocorrendo o tempo inteiro, que a gente sabe que não ocorre com os outros 99% das mães brasileiras. Então é um livro muito bom, mais 4 estrelas, porque, claro, falta muita discussão sobre o tema. Essas foram as leituras que eu realizei no mês de julho. Eu espero que você tenha pegado boas recomendações e a gente se vê no próximo vídeo.